Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando sobre música, né? Estamos aí já falando sobre música há alguns dias, trazendo alguns convidados aí para tratar desse assunto, para falar toda essa parte, né? Como que arte é arte, música é importante, a gente não vive sem ela. Denis Delfim, aí sim, né? Bom, tudo jóia? tudo como bom? é que tá isso aí pra você? Você respira a música também, né? Tenho 54 anos, né? Desde os 14 tocando, né? Aí a gente, há 25 anos, abriu uma escola, né? Estamos vivendo esse sonho aí, né? No Brasil. E no Brasil, você acha que é mais difícil? Então, assim, na verdade, é difícil em qualquer país, né? Mas aqui, você tem que ter uma garra mais potente, né? Mas a gente consegue, né? Se você tiver o sonho, quiser seguir em frente, você consegue, entendeu? Mesmo, assim, mas tanto também para o profissional, no caso. Como assim? Digo, as pessoas quando falam assim, música, todo mundo... Hoje em dia, a música tá muito diferente, né? Entendi. Tipo, o musicista mesmo, o cara que gosta de música, que toca instrumento, que gosta de música boa. Você acha que o mercado tá mais restrito? Tendo em vista, assim, o tipo de música que o Brasil, ele é muito amplo, mas assim, não é mais como... pelo menos, eu vejo assim, que não é mais como antigamente, no sentido da qualidade musical também. Sim, diminui, assim, na verdade mudou bastante, né? O pessoal quer a coisa mais simples e tal, mas sempre tem espaço para todo mundo. A gente consegue trabalhar, por exemplo, a gente é escola de música, né? E eu também tenho curso online, né? Tem pessoas, no online é mais fácil de você localizar as pessoas que querem evoluir um pouquinho mais, entendeu? No presencial, geralmente bastante criança, bastante iniciante, né? Diminuiu um pouco as pessoas que querem realmente trabalhar com isso, né? Mas tem muita gente que leva pro lado do lazer, né? Ou então, quando tinha 14 anos, queria fazer aula de música, não podia. Sonho, né? Aí começou a trabalhar, aí compra uma guitarra, compra um violão e quer fazer, né? Isso aí acho que é 90% da escola, né? Criança e esse tipo de aluno. E quais são as modalidades que vocês têm lá na escola? Na escola, assim, o foco maior sempre é violão e guitarra, né? Tá. Mas a gente tem bateria, teclado, canto, a gente tem contrabaixo também, os básicos, né? Ukulele, né? Viola caipira, violão. O ukulele tá na moda, né? Tá na moda. Tava mais, agora dá uma baixadinha. Então, dá uma baixadinha. Ele teve uma época que todo mundo, principalmente na pandemia, todo mundo comprou um ukulele. Agora voltou, né? Violão e guitarra. Mas e o ukulele? Você acha que as pessoas foram mais atrás? É diferente de tocar? É mais prático? Porque na verdade você não... tem o elétrico, né? Mas o ukulele você não liga em lugar nenhum, né? Então você toca e assim, o dedo dói um pouco menos, né? Que a corda é bem molezinha, né? Mas mesmo assim são 3, né? Você tem o soprano, aí você tem o contralto lá e o baixo, né? Tem 3, pra quem quer seguir, tem, né? Mas geralmente o pessoal compra o soprano e faz umas musiquinhas aí e vai embora. E curte, né? Curte, porque música é curtição, né? A gente trabalha, né? Gosta de trabalhar com isso. Mas música é curtição, né? É a arte mesmo, né? Exatamente, a arte. Acompanhar. Você tem que fazer aquilo que você gosta, né? Se você faz... Tanto que às vezes chegou o aluno lá, a gente fala assim, pô... o pai às vezes quer que toque algumas músicas, ele já vem com outra coisa na cabeça, né? Mas a gente fala, não, deixa ele tocar o que ele gosta, depois, né, a gente vê alguma coisa, conforme vai evoluindo, a gente vai vendo uma coisinha melhor. Tem uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que não fiz pra nenhum convidado que veio aqui com relação à música. Entendi. Já teve outros. Esses dias, porque a gente tá nessa pauta de música, assim, querendo entrar bastante nesse universo. Mas, o que que eu entendi? Que assim, eu fui atrás pra pesquisar, até para poder montar ali, entender mais sobre a área, né, dessas pautas. E hoje você tem essa questão da inteligência artificial. Certo. Tem programas fazendo música, sabe? E substituindo instrumentos e arranjos e tudo isso. Você acha que isso é positivo ou negativo para a música, efetivamente? Porque... tem aquela coisa que as pessoas... Às vezes a pessoa que canta, ela acaba se desprendendo de ter bons profissionais, porque ela acha que a inteligência artificial vai poder suprir isso. Como que se enxerga essa questão? Então, a parte da tecnologia, eu sempre fui a favor, entendeu?
por exemplo, trabalhar com bateria eletrônica, ou às vezes você fazer VS. Às vezes você não tem um músico na mão e você deixa de fazer a música porque está faltando um integrante. Tá. Então ela substitui. A inteligência artificial, ela faz tudo. Então, ela completo. Tá tem um aluno meu que ele fez um álbum inteiro, tá no Spotify só com a inteligência artificial. Bom, vamos lá. O que vai acontecer? No Spotify, ele vai colocar o álbum lá. Pode ser que ele monetize, né? Tá. Não, mas assim, e se precisar fazer uma apresentação, como seria? Não dá para fazer. Então, assim, eu não descarto porque é legal, porque as pessoas aprendem, né, mexer com o programa, a música tá lá, né? Você pode também fazer, usar metade da coisa. Você pode fazer, por exemplo, baixo, bateria, guitarra, e você é um cantor e não tem ninguém para te acompanhar, você pode fazer. E você só põe a voz. Você pode fazer tudo, até com a voz, né? Tá. Na verdade. Mas, assim, eu acho válido. Vai concorrer? Eu acho que não. Porque é um pouco diferente ainda, entendeu? Mas, assim, substituir, não tem como. Substituir isso não vai acontecer. Né? Não tem como. Vai existir os dois, né? Porque as pessoas, assim, elas se cansam das coisas, né? Uhum. Tanto da gente, dos músicos também, quanto né? Então vai acontecer com a inteligência também. Uma hora pode se cansar e voltar para os músicos. Você acha que isso vai se ajustando, né? Mas olha, assim, isso e ajuda. Tudo que eu gosto de tecnologia, entendeu? Quando a gente começou a dar aula, acho que foi em 2005, né, na unidade de Osasco, que a gente tem na Granja em Osasco, né, eu e a minha esposa, né, que é a sócia, né, a Paula. O que acontece? A gente já usava, né? Gravava, os alunos faziam CD dos alunos na época, né? Na época que tinha CD, né? Uhum. A gente já usava o YouTube para mostrar como é que a pessoa fazia e tal. Hoje, uma ferramenta ótima, né? Não descarto, acho que é bom sim, é válido sim, entendeu? O pessoal tá um pouco com medo aí, né? Tem que saber utilizar também. Exatamente, você pode usar tipo, a parcial, entendeu? Mas assim, tem aquela coisa meio que do modismo também, né? Algo que vem, aí todo mundo gera uma curiosidade, vai aquele modismo, porque até tendência musical. Eu lembro que quando veio aquela coisa do acústico, né? Aí na época do CD ainda, sim, as bandas, os grandes artistas, todos eles gravavam um acústico, porque tinha, e tem, uma outra, né, leitura, enfim, uma outra pegada ali. Sim, sim. E aí vem a inteligência artificial agora trazendo uma coisa nova também, né? Assim, esse amigo meu que fez esse álbum aí, é impressionante. Por exemplo, as gravações com áudios, por exemplo, dos Estados Unidos, assim, de estúdio americano, sabe? Timbres de guitarra, de contrabaixo, de bateria, que muito difícil você conseguir aqui. Mas o cara, até para operar esse tipo de sistema, ele tem que entender de música, sim, né? Esse rapaz foi aluno meu, né? E agora ele é farmacêutico. E ele disse que ele fez o álbum na hora do almoço, pra você ter uma ideia. Uns 5, 6 dias ele fez o álbum. Enfim, eu acho que é legal, porque ele consegue, que nem ele falou, olha, é um momento de lazer para mim. Você vai tirar isso da pessoa? Eu acho que não, entendeu? A gente vai sempre existir, os músicos, os professores, todo mundo vai querer aprender música. Assim, não dá para ter medo, não. Vamos para frente aí que vai dar certo. E a busca pelas aulas de música, isso tem aumentado? Na verdade, sim. Acho que depois da pandemia... Na pandemia que começou a aumentar bastante também. Sim, teve muito online, né? Inclusive, a gente tem uma parceria com uma faculdade, né? Que é a Unis. Uhum. Eu fiz live pela faculdade lá também, na época, né? A gente aproveitando. E aí, agora volta todo mundo realmente, né? Tá voltando. Não, voltando não. Já voltou, né? A gente quase que não tem horário, graças a Deus, né? Ai, Denis, obrigada pela sua participação aqui, falando um pouquinho pra gente sobre isso. E acho que a música é música. Sou suspeita pra falar, nem adianta. Obrigada. Gente, é isso. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre música. Clica aí no sininho pra todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like. Segue o Denis também lá nas páginas dele. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.
Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando sobre confeitaria, seja bem-vinda, Evelyn Nick Confeitaria. Muito obrigada, boa tarde. Evelyn, me diga uma coisa, quando foi você decidiu, assim, ir para o ramo da confeitaria? E antes disso até, confeitaria é só doce ou você consegue também trabalhar outras coisas da área? Não, hoje eu trabalho com doces e salgados. Tá. Iniciei, né, na confeitaria em si, eu gosto desde criança. Então, quando eu era criança, eu fazia curso de panificação na prefeitura. E aí, com 14 anos, eu virei menor aprendiz e entrei na área de RH. Me formei na área de RH. E em 2013, eu passei uma dificuldade financeira e eu vi uma oportunidade. Eu vi uma receita de pão de mel e comecei a fazer o pão de mel. Então, eu iniciei com o pão de mel. Entendi. E do pão de mel você foi continuando? Sim, daí em 2013 eu continuei, né, fazendo o pão de mel e trabalhando fora também. E trabalhando essa vida dupla, né, essa jornada dupla. E com isso eu fui me especializando. Então, assim, o pessoal falava assim, você faz um bolo de chantilly? Nunca falava não, sei, faço, ia estudar e fazia e entregava. E em 2019 eu comecei a fazer um curso mais fixo, né, mais profissionalizante da área da confeitaria. E hoje eu sou uma confeiteira profissional já formada, que aí eu só não trabalho só com o pão de mel. Ele é o meu carro forte, né? E assim, hoje eu faço bolos de festa, bolos caseiros, faço os salgados, coxinha, risole, bolinho de queijo. E assim, a gente vai trabalhando. Ou seja, hoje se alguém precisar de uma festa, você vai conseguir atender. Sim, hoje eu consigo atender tudo. Antigamente eu ainda fazia a decoração da festa. Aí eu abri mão da decoração da festa e fiquei só mesmo com o comes e bebes. E na parte da confeitaria, eu vejo que mudou muito, até em relação a materiais, acho que fala, né? Tipo, acabamento. Hoje você tem N tipos de coisas, né, para colocar, tipo a pasta americana. Antigamente era muito mais restrito, né? Sim, então hoje, se precisar trabalhar com pasta americana, hoje eu trabalho com a pasta americana, Buttercream, que o Buttercream ainda é um assunto bem dividido no Brasil, né? Não é todo mundo que gosta. Mas por quê? O que é o Buttercream? O Buttercream, ele... Buttercream. Buttercream. Ele é a base da manteiga, então a gente fala que é a base animal. Tá. O chantilly é base vegetal. Tá. Então, assim, hoje muitos bolos é feito de chantilly, agora a moda é chantininho, né? Que aí você acrescenta o leite em pó no meio para ele ter uma estrutura melhor. E o Buttercream não, o Buttercream ele é a base de merengue com manteiga. E você saboreia ele. Então, assim, eu quero ele de baunilha, eu quero ele com sabor de pistache. Você vai saborizar da mesma forma que você saboreia o chantilly. E ele tem uma estabilidade bem maior. Então, assim, num tempo muito quente, ele aguenta. E já mudou novamente, né? Agora você tem o chantilly também com a parte de chocolate. Então, ele tem uma outra estabilidade. Então, que é um ganache, né? O ganache de chantilly. Então, tem vários, assim, coberturas que eles estão trabalhando hoje. Então, a gente tem um público grande que cada um quer um sabor diferente na sua cobertura. Um não gosta do chantilly, porque sente aquele gosto de gordura na boca. O outro já gosta mais do chantilly com o chocolate, que ele é mais estruturado, ele derrete na boca, mais saboroso. Então, a gente tem uma vertigem muito grande. E isso, assim, é meio mesclado no sentido da busca? Ou tem tendência? Tipo, tem época que a pessoa pede mais com tal cobertura? Épocas. Então, assim, hoje o meu cardápio, eu coloco as duas coberturas, né? O chantilly e o Buttercream. É o que sai mais. Não adianta, o chantininho é o que sai bastante. O pessoal gosta. Eles falavam assim, eu não gostava, mas eu acho que o preparo se torna específico, né? Então, as pessoas saboreiam mais. É a forma do preparo. E, assim, fora isso, alguma tendência diferente, por exemplo, com relação a bolo? Vamos lá. Tem aquele Red Velvet.
O Red Velvet. Saiu de repente. Inventaram o tal do Red Velvet e aí virou uma febre. Todo mundo queria. Hoje tem alguma outra tendência também que tá em moda? O que tá em moda hoje são os minis bolos, né? Então, assim, acho que também por conta da parte financeira mundial, né? Então, assim, os bolos foram diminuindo, né? Então, o pessoal falou assim, nossa, não existe mais os bolos antigamente, né? Que era o bolo colchão, que era aqueles grandão. Antigamente, não, a gente faz. Mas o valor que é para você fazer, produzir ele, as pessoas não pagam. Porque os insumos hoje estão muito caros. Então, assim, o preço vai aumentando e o bolo vai diminuindo. Então, é isso que está acontecendo hoje no mercado. Então, as bolos menores estão pedindo. Bolos menores. Por conta do valor acessível. E tem diferença também no preço, quando você vai fazer um orçamento de bolo, dependendo do tipo de cobertura, o tipo de acabamento? Sim. Também isso diferencia? Sim. O chantininho, ele ainda, assim, em vista do buttercream, ele é bem mais em conta. Tá. Assim, o chantilly hoje no mercado está em torno de 20 a 25 reais. A manteiga hoje é cara. Tá. Então, se a base é manteiga, a base é merengue, é um material mais caro. Então, isso a gente também tem que repassar para os nossos clientes. Isso você tem que ter essa visão de empreendedorismo mesmo, né? Inclusive para precificar, porque se você tem diferentes insumos ali com preços diferentes e muito, né, distantes às vezes um do outro, acho que deve ser doido isso, coisa do precificar para o seu cliente final. Sim, e assim, é base de bolos diferenciadas. Tá. Então, assim, um bolo que vai levar uma cobertura de buttercream não é um bolo que vai utilizar o chantininho. São técnicas diferentes. Então, assim, para você entregar um produto de qualidade para o seu cliente, você tem que entender as técnicas. Não adianta eu fazer um bolo de buttercream, que é um bolo pesado. Então, eu tenho que usar uma massa amanteigada, o recheio tem que ser de ganache ou brigadeiro, uma coisa mais densa do que eu fazer uma de chantilly, que eu posso usar um creme, eu posso usar uma mousse, posso usar um bolo de pandeló, que é uma massa mais leve, o chantilly aguenta. Aí eu não poderia usar essa massa para colocar uma massa pesada, ou uma cobertura pesada, que aí ele desmontaria. Então, tem técnicas para você passar para o seu cliente. Inclusive para você, é o que você falou, né? É o que combina ali, né? O Sim. que dá certo. E qual é o cenário que ele quer? Ele quer um bolo especial para algo especial para ele, ou ele quer agradar a todos? Porque todos não gostam de uma cobertura. Então, daí eu trabalho dessa forma. Eu preciso entender qual é o evento que ele está precisando. Para quantas pessoas seriam aquele bolo? Para conseguir fazer um projeto que vai ser... Sim, para atender. E muitas vezes, eu não gosto nem da cobertura de chantilly, nem da cobertura de buttercream, então a gente usa um brigadeiro. Então, eu trabalho com uma outra opção, que não está dentro do meu cardápio, mas eu consigo atender também. E ali eu passo uma precificação correta para ele. Que o leite condensado também não está barato, né? Não, o leite condensado não está barato. Aí Então, acabando com a gente, a indústria, né? Porque hoje, para você fazer um brigadeiro, você tem que ter gordura no leite condensado. E eles estão reduzindo, né? A parte da gordura. Então, a gente tem que trabalhar acima de 17% de gordura. Eu não sabia disso, não. Tem que o leite condensado, se tiver pouca gordura, ele vai interferir no quê? No ponto? Sim, no ponto. Ele fica puxento. Fica como se fosse uma bala puxenta de caramelo. Sabe quando você põe um caramelo na boca e fica puxento? Então, assim, o creme de leite também eles estão abaixando. O creme de leite é 17%. Hoje o mercado tá 15, 12, 10. Que vai dar diferença no produto final. Vai dar diferença no produto final. Então, assim, hoje os confeiteiros, eles estão, assim, todo mundo cabelo em pé, porque como eu vou atender um público, entregar uma qualidade, se hoje a indústria da parte de produção dos alimentos pra gente tá defasando. Entendi. E os preços estão aumentando. O custo lá. Então, assim, eles diminuem a gordura e continuam aumentando o preço. Tá. E como que faz, por exemplo, numa situação dessa? Vocês precisam acrescentar alguma coisa ou não? Sim.
Aí a gente tem que entrar nas técnicas, né? Então, tirou um pouco da gordura, eu tenho que entrar com um pouco mais de gordura de uma outra forma para compensar essa perca que eu tive. Então, muitas vezes a gente, ou se for na parte de um brigadeiro, a gente acrescenta um pouco de leite a mais, ou chocolate que já tem a própria gordura, dependendo do recheio, um pouco mais da manteiga, para a gente compensar. Mas também isso tudo vai para a precificação no final. Entendi. Então, uma coisa que eu ia pagar, um creme de leite R$3,50, diminui o R$3,50, aumenta o R$3,50, né? Que aí eles continuam aumentando e ainda eu vou acrescentar outras gorduras que vai acrescentar no preço final. Entendi. Evelyn, obrigada pela tua participação Muito aqui. obrigada. A gente percebeu assim, que você conhece muito, né? Essa coisa da técnica é interessante, porque até a coisa do percentual, eu acho um barato. Quem conhece mesmo do assunto. Né? Mas boa sorte lá também na Evelyn Nick Confeitaria. Muito obrigada. Uma boa tarde. E é isso, gente. Clica aí no sininho, curte, compartilha, dá um like. Daqui a pouco a gente volta. Beijo. Obrigada. Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Jennifer, da Esporte e Vida Assessoria. Esporte é vida, né? Assessoria aqui com a gente, falar um pouquinho dessa parte de esporte mesmo, né? Funcional, a parte da assessoria toda aí, tanto vocês fazem muito condomínio também e outras. Você tem o espaço também para quem queira ir lá fazer esse acompanhamento lá. Vamos lá, Jennifer, o funcional, né, propriamente dito, eu lembro que mais ou menos uns 20 anos atrás, quando começou uma onda das empresas começarem a se preocupar mais com o bem-estar de seus colaboradores e tudo isso, e aí se falava muito da questão do treinamento funcional, né? E o treinamento funcional ele acabou se expandindo bastante, que hoje tem pessoas que, independente de estar vinculado a alguma atividade, né, imposta de repente pela empresa onde trabalha, mas que elas buscam treinamento funcional até por conta da forma mesmo de trabalho, né? Explica pra gente um pouquinho o que é o tal do treinamento funcional. Vamos lá. O treinamento funcional, ele é uma modalidade que a gente trabalha todo o corpo. Então, a gente tem ali o sentar, levantar, o correr, o pular. Então, a gente tem puxar, empurrar. É muito complexo. Então, a gente trabalha o corpo como um todo. Então, as pessoas procuram muito o funcional hoje justamente porque a gente consegue incluir muitas pessoas. A gente não... Por exemplo, você na musculação, se você tiver algum problema e não tiver uma orientação, você pode se machucar. O funcional, a gente consegue incluir essas pessoas, justamente porque, um exemplo, lá no estúdio a gente a gente tem os treinos personalizados para as nossas alunas, o que é o nosso diferencial hoje. Então, a gente faz a inclusão de muitas pessoas. Então, tem artrite, artrose, são mais públicos idosos que a gente atende hoje. Também, né? Também. Mas o funcional pode ser para qualquer idade. É porque hoje existem várias divisões que as pessoas acabaram formando com o nome funcional. E ele tem menos impacto, né, do que você fazer assim, uma musculação, onde você vai pegar um peso maior. Você fala essa questão da abrangência e de pessoas que podem utilizar, até por não ter um impacto muito pesado, no caso. Exatamente. A gente consegue adaptar vários exercícios para a gente atender todos os públicos. Então, a gente consegue incluir essas pessoas. Fora isso, o funcional, pelo menos para a gente, é muito mais do que só mexer o corpo. A gente mexe com a mente também. Então, as pessoas procuram a gente para, às vezes, não só a qualidade de vida, mas para distrair a mente. Então, a gente consegue fazer essa inclusão. Lá no estúdio, o nosso diferencial, além desse espaço aconchegante que a gente consegue trabalhar uma forma diferenciada, sabe? Tipo assim, a gente tem vários treinos personalizados que a gente inclui essas pessoas, mas principalmente porque as idosas, eu vou usar esse público hoje,
elas são muito abandonadas. Então lá a gente consegue fazer essa inclusão e elas não têm medo de se machucar, porque esse é o maior medo hoje. Ir para uma sala fitness diferenciada e se machucar. Então, Isso elas mas não se você fala preocupam no lá. sentido de dividir por perfil ou por idade também essas aulas? Ou fazer um outro procedimento de inclusão mesmo? Não, lá a gente inclui independente da idade. Justamente essa inclusão consegue se colocar pessoas de qualquer idade juntas. Mas lá a gente respeita a individualidade de cada pessoa, coisa que às vezes falta muito, sabe, nesse meio, que é essa individualidade. Então, hoje a gente tem pessoas que se preocupam com isso e não sabem para onde ir. E essa questão da assessoria? Assim, eu vejo muito assessoria esportiva, ou para corredores, ou para quem está em algum esporte, né, específico, enfim. E aí você me falou um pouco que vocês fazem assessoria também para condomínios. Como que funciona isso? A gente leva várias modalidades para dentro dos condomínios. Então, a gente tem funcional, a gente tem recreação, vários profissionais. Então, a gente vai no condomínio, avalia o que os moradores precisam e o que aquele condomínio tem de suporte para a gente levar. E aí, a gente leva essas modalidades para eles. E aí, eles têm o conforto de não sair de casa. E isso funciona como uma contratação, tipo uma assessoria mensal, onde, tipo, uma vez, 2 vezes por semana, você tem uma equipe, um profissional que vai lá para ministrar essas aulas? Exatamente, é feita uma contratação mensal, onde a gente manda no dia e horário combinado com essas pessoas. Tá, e aí, ou seja, acaba virando, independente de ter uma academia, às vezes, no condomínio, acaba tendo uma atividade que o condomínio oferece para os seus condôminos. Exatamente. E aí a gente utiliza todos os espaços comuns, facilitando e fazendo com que eles realmente utilizem, porque muitos deles, às vezes, nunca nem foram numa academia ou não utilizam os espaços comuns que eles têm disponível hoje. Dentro do próprio condomínio, Exatamente, né? dentro do próprio condomínio, com a segurança, com a disponibilidade que eles têm hoje. Entendi. E assim, além dessa parte da assessoria, ou seja, quando falar em assessoria, é questão de levar o treinamento funcional para um outro local fora do estúdio, né? O que mais que vocês conseguem estar fazendo lá? Mais a funcional mesmo ou você tem alguma outra atividade lá também? Dentro do estúdio, a gente trabalha reabilitação funcional, Tá. que é esse fortalecimento do músculo. Então, pessoas que têm, igual eu te falei, artrite, artrose, geralmente elas têm uma fraqueza, então a gente vai trabalhando isso. Além disso, a gente tem cardiopatas, pessoas que têm histórico de câncer. Então, tudo isso a gente trabalha lá no estúdio. A gente atende essas pessoas de uma forma diferenciada. É isso que faz o nosso trabalho ser diferente hoje. Porque, geralmente, você chega num lugar e fala, olha, eu tenho histórico de câncer. Pronto. Isso aí já virou, desculpa, eu não posso te atender. Não, lá não. Você acha que tem um medo, esse receio, inclusive, dos proprietários, dos profissionais dessa área, no sentido de a pessoa, por ter tido um problema de saúde ou por ter algum problema, corre um risco maior de se lesionar, enfim? Existe sim. Principalmente assim, eu tenho uns exemplos no estúdio. As minhas alunas falam, olha, eu me lesionei na academia, porque eu não tive o instrutor para me ajudar, o professor não me auxiliava. Então, tudo isso, as pessoas têm medo e os profissionais não estão preparados para isso. Infelizmente, porque é uma área que requer estudo, requer cuidado e principalmente requer amor, porque você está lidando com pessoas que estão com dor, estão em momentos difíceis ali. Então, você precisa ter um acolhimento muito grande. É interessante até você colocar essa questão da academia, porque de uns anos para cá surgiram muitas academias de rede, né? Então, é um formato totalmente diferente, onde que você praticamente não tem o atendimento do profissional. Você, às vezes, por aplicativo, você tem ali um videozinho que ensina a mexer com aquilo. Ok, na dúvida, o profissional aparece. Mas surgiu muito isso, com essa falta, de repente, do profissional ali presente, fazendo esse acompanhamento. E, em contrapartida, abriu um leque de espaço para outros estúdios, outras modalidades também, né? Por Sim. conta dessa questão do atendimento. Você acha que isso vai ampliar, no sentido de aparecerem mais estúdios assim como o seu, não apenas com o funcional, mas em outras modalidades, para tentar equilibrar essa falta do atendimento profissional dentro das academias de rede? Olha, se a gente levar em consideração que até 2050 já existem estudos que vai ter mais de 30% da população idosa,
as pessoas têm que aproveitar esse leque e se especializar, porque é um público que está crescendo cada dia mais. Então, assim, precisa de atenção, amor. Eles são, igual eu te falei, abandonados. A família, infelizmente, a maioria dos casos, são abandonados. Então, eles procuram esse espaço para ter o acolhimento, para ter aquele espaço acolhedor, pessoas para conversar, aquela energia que falta no dia a dia para elas, sabe? E lá no estúdio, a gente atende mulheres especificamente, né? Então, a gente vê que elas se doaram tanto para as pessoas que quando chegou o momento delas, elas ficaram sozinhas. Então, é ali que a gente vê que elas precisam realmente desse acolhimento. Então, sim, é uma área que vai crescer. E se as pessoas aproveitarem esse momento pensando não só no dinheiro, mas no amor da profissão, é uma coisa que vai crescer muito. Jennifer, obrigada, viu, pela sua participação aqui, falando um pouquinho disso aqui no Resenha. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esportes aí. Clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e até a próxima.